Adeus. Já. Chamar o pessoal aqui. E... só fazendo convite. Adeus. Thiago na área. Cadê? Convite feito aí, Thiago. Oxe, você tá na academia, moço? Pareceu a parte de uma esteira. Parecia. É o suporte da tela. Hoje tá desfalcado, né, paz Deus? Amém? Aí, ó. É o suporte da tela. Ó. Eu preciso montar o computador. Eu tô com o notebook aqui. Tá só o caco. Tadinho. Ai, ai. A tua tela. O Rick não pôde. Oi? Tua tela ficou preta pra mim, mas aí bora. Mas tá me vendo? Não. Oi? Não, tô no tá. 4G aqui, ó. Deve ser isso. Entendi. O Rick hoje trabalhando. Marquinhos resolvendo os BO lá. Mudança. Então tá desfalcado. Vamos nós mesmo. Ó o Jean. Falou de dom, ó o Jean soltando uma linguagem ali na saudação. Jean terrível. Shalom. Semana passada a gente falou, né, dos frutos. E como tem gente que confunde, né, dom com fruto. E aí vamos falar hoje dos dons, né, pô? Assunto muito top, muito interessante. A igreja que nós frequentamos é pentecostal, né? Embora tenha uns sensacionistas no meio, viu, Thiago? Meio escondidos ali, mas tem. Mas eu acho bastante... Oi? Caiu uma luz em mim hoje sobre isso. Sobre os dons. Olha que interessante, é bom. E forte, hein? Doeu até em mim. Mas pode continuar. É bom, os assuntos assim é interessante. Oi? Pode continuar. Depois eu entro mesmo. Tá. Um dos principais capítulos que relatam sobre os dons, aí, talvez o mais conhecido é o Coríntios, né? Coríntios 12. 12 e o 14, ali é o que mais fala. Paulo enfatizou bastante os dons na igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, né? Vivia uma imoralidade sexual, vivia a idolatria. E Paulo reforçou a necessidade dos dons para a igreja de Corinto. Desculpa. Eu trouxe aqui o capítulo 12, rapidinho, do 7 ao 11. Né? Hoje eu estou com a versão NAA. Tá? No 12, do 7 ao 11 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada a medida do Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dado o mesmo Espírito, a fé, e ao outro Espírito, no mesmo Espírito, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de Espírito. E um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, o Espírito, é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme ele quer, né? Então, também enfatiza acho que no 12, se não me engano, no 14, no 12 e no 14, a importância dos dons para a igreja, né? A manifestação desses dons não é uma importância pessoal. Ou seja, a pessoa que tem o dom, ela não tem um valor a mais que ninguém, né? E também não é menor do que ninguém, e ela não utiliza-se do dom para benefício próprio. O único dom que a pessoa manifesta
apenas intimamente entre ela e Deus, é o dom de línguas, né? E para que seja importante para a igreja, é importante que haja um intérprete. Mas muitos dos nossos irmãos, eles consideram o dom de línguas aí o dom excepcional, porque é algo muito visível, né? As pessoas veem alguém falando em línguas, acham maravilhoso. Ah, mas eu não tenho o dom de línguas. É por quê? Porque será que eu estou em fraqueza? Será que eu estou errado? Mas na verdade é que, como também está escrito na palavra, se um é mão, o outro é olho, o outro é pé, mas todos são membros do mesmo corpo, né, Tiago? Então a variedade de dons é importante para a edificação não pessoal, mas a edificação da igreja. Quer puxar sobre algo, Tiago? Pode mandar bala. Eu gosto de começar sempre pelo versículo 1 desse texto 11. de Coríntios. Porque Paulo vai enfatizar uma coisa muito importante, ele não quer que ninguém seja ignorante a respeito daquilo que recebeu de Deus. No verso 8, né? No versículo 1 mesmo, amigo, Ah, não, desculpa, no 12, verso 1. Tá. acerca dos dons espirituais, não quero. É uma afirmativa dele, né? Mas eu acho que eu Sim, concordo com ele. Eu também não gostaria de ser também. ignorante naquilo que Deus me dá. E o 7, ele traz até uma resposta para quem às vezes busca, para quem busca dom e não recebe, que a manifestação é dada para o que for útil. E às vezes o irmão é muito acomodado, às vezes o irmão é muito acomodado, não é muito de fazer visita, às vezes não é muito, como que eu posso falar? Às vezes é muito tímido, não pede hino, não quer tentar fazer algo a mais, sabe? E às vezes Sim, reclama que não recebe dom. Mas se a pessoa é tímida e não tem interesse, né, às vezes não busca numa oração, que Deus tire essa timidez para ela poder trabalhar mais na obra, visitar mais pessoas. Como que Deus vai dar um dom para ela se ela não vai usar? Vai se tornar inútil, né? é verdade. Então, às vezes o irmão busca tanto dom, às vezes o problema está nele mesmo. Talvez se ele mudar um pouco a sua atitude, a sua mentalidade a respeito de servir mais o próximo, eu acredito que ele receba logo algo que ele espera ou até melhor, né? Mas que nunca seja ignorante e é importante você entender o que significa. Acho que é um assunto para outra live, porque é um pouco complexo, porque nós somos muito ignorantes a respeito dos dons. Nós Sim, sempre misturamos o que é revelação do que é profecia. Dentro da profecia vem uma revelação individual ou coletiva, mas a palavra em si já é a palavra revelada. Dentro do texto expositivo, da pregação expositiva, vem a manifestação do dom da profecia. Os irmãos sempre confundem, por ignorância, os irmãos confundem isso, né? O dom da cura. Eu conheço o irmão olha o que é mais interessante, né? Ele me contou que se ele orar para a filha, Deus liberta, mas demora mais. Não é imediato quando Deus manda ele orar por um outro enfermo. Aconteceu várias vezes de fazer uma visita, fazer uma oração, a pessoa é liberta na hora. Tem o dom da cura. Só que o mesmo não funciona para sua família. Então são mistérios, né, da operação dos dons. A variedade da língua, eu acho que a maioria da igreja enfatiza muito ela, coloca ela acima de muitos. O de interpretar é raríssimo, sim. e eu mesmo vejo muito pouco, e eu acho que nós não sabemos usar os dons, principalmente da variedade de línguas. Eu, particularmente, na minha particular interpretação, todas as vezes que eu vou falar no termo do Jean aí, todas as vezes que o culto capota, a gente descumpre 12, se não salve o erro, 13 ou 14 de Coríntios. A gente não faz certo.
No meu ponto de vista, pelo que Paulo enfatiza aqui, eu não ligo, eu como pessoa não me importo, eu acho gostoso. Se todos ali estão. O difícil é que 100% da igreja está na mesma comunhão. Mas o Verdade. pequeno grupo ali que capota, para eles está ótimo. Eu não me importo, eu sinto alegria do mesmo jeito. Mas lendo o texto aqui, no texto literal, e como o Paulo enfatiza como você deve cuidar dos dons, como você não pode ser ignorante, e que ele tem que ser de utilidade, principalmente pela igreja, eu acredito que grande parte da igreja usa errado. Sim. Pode Inclusive, passar. eu achei interessante, a irmã Regiane fez uma pergunta, né? Ela perguntou, quando vocês dizem trabalhar na obra, você não diz trabalhar para a igreja, como aprendemos? Tem diferença, certo? Sim, sim, tem diferença. Quando nós mencionamos aqui, bom, o Thiago, alguns outros irmãos, congregamos na mesma denominação evangélica, né? Porém, quando nós falamos obra de Deus, nós não estamos defendendo uma placa de igreja, falando de uma igreja específica. É a obra de Deus mesmo, consumada por Cristo lá na cruz, para reconciliar o homem com Deus, né? Pagando nossos pecados. E quando nós falamos trabalhar na obra, é trabalhar em prol da graça de Deus, em prol do evangelho, né? E, inclusive, um dos trabalhos mais importantes, do meu ponto de vista, sobre o trabalhar na obra e que muita gente não se preocupa em estudar a Escritura para entender, é a evangelização. Para mim, esse é um dos maiores trabalhos que tem para você realizar na obra de Deus. Mas quando falamos obra, realmente, inclui aí todas as denominações que pregam Cristo, que pregam a salvação em Cristo. Então, não só uma denominação, mas todas as igrejas que pregam Cristo. Eu não sei se você percebeu, Anderson, eu percebi isso há muito pouco tempo, até pela forma que o texto é colocado. No Coríntios 12, vai falar de não ser ignorante sobre os dons, e como ele é manifestado de forma bem simples, como ele é manifestado de forma particular na vida de cada um. E no final do texto, Paulo vai dizer, né, procurai com zelo, né, temos que procurar com zelo os melhores dons. E ele vai mostrar um caminho mais excelente, que é o amor. E é o amor. Quando você entende o amor, logo você vai entender o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vai trazer para você discernimento, domínio próprio, paciência e vários aspectos que são fundamentais para você saber exercer o dom. Pode ver que quando ele fala do amor, ele está no meio do texto, está entre, é o versículo 14. O 13 é você recebendo, é um epílogo de como você recebe o dom. No versículo 14, ele vai falar do amor, né? Que todos podem profetizar, pregar, mas com uma importância que tudo esteja sujeito debaixo do amor. Isso. Que logo em seguida você vai entender que é o fruto do Espírito, né? Que é o mandamento. Isso vai te dar domínio para que você entenda e saiba produzir bem o dom. Então você vai lá para o versículo 15, deixa eu ver se é o 15, 14, não, é o 14, é o 13 que fala do amor, e o 13. 14 vai fechar, né? Aí vai dizer, né, procurar com zelo, novamente ele enfatiza, procura com zelo, mas principalmente da profecia. E que profecia é essa? Será que é a profecia do carro novo, da casa nova? Eu acredito que é você profetizar o evangelho, mas qualquer profecia que você traga no âmbito de bênção material ou espiritual, no fim dessa profecia tem que estar Cristo. Você tem que levar a pessoa para Cristo. Não adianta só você pregar o que ela às vezes precisa ou quer ouvir, uma bênção material, espiritual, alguma obra, você não trazer ela para Cristo. E
aqui vai aonde eu entro, e que muita gente não gosta. Eu também não gostava, mas a gente tem que engolir seco, não tem o que faça. Talvez eu mude de ideia um dia, mas Paulo, eu vejo uma visão de Paulo que ele enfatiza muito sobre a língua desconhecida. Você não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende. E o Espírito fala em mistério. Porque profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quem exorta, edifica e consola, senão o Espírito Santo. E o que fala em língua edifica somente a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Ele vai dizer, vai falar mais um conselho, né? Ele quer que todos falem em língua, todos. Sim. Muito mais que profetizem, porque o que Muito profetiza é maior do que fala em língua. A não ser também que haja intérprete. Vai edificar a igreja, né? Ele vai enfatizar. Se eu for ter convosco falando em línguas, quem vai entender, quem vai aproveitar, né? Mas se eu falar por meio de revelação da ciência ou da profecia ou da doutrina, da mesma sorte que tudo aquilo que é inanimado, que faz som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, ele fala da distinção do som, né? Você entende Sim. quando é um pássaro, você entende Tem que ser quando é um compreensível. violino, mas você não entende o que o irmão fala em língua. Aconteceu uma cidade próxima aqui, Paranaíba, que já é Mato Grosso do Sul, né? Paranaíba. E teve uma reunião de mocidade já faz bastante tempo. O irmão Cacá, de São José do Rio Preto, estava atendendo. E um moço, chegou na primeira oração, ele levantou a voz em oração. Senhor, nosso Deus, a igreja, silêncio. Porque você precisa ouvir a oração para você, sei lá, com amém. Concordar ou não com ela, né? Então, na hora que ele, Senhor, nosso Deus, a igreja silenciou, ele começou a orar em língua. Né? Não sei se, porque também existe, tá? O fato de pessoas forçarem ou, enfim, falarem como querem. Mas o fato é que ele começou a orar em voz alta em língua, né? Não estou dizendo que não era o Espírito manifestando nele, mas assim, o Espírito Santo não vai falar em línguas com a igreja se não houver intérprete. Para a igreja inteira, não. Ele manifesta na boca da pessoa, você edifica a si mesmo, a não ser que alguém interprete. Mas ele orou pela igreja. E ele começou a orar em línguas bem alto, e um monte de gente entrou junto, falando em línguas. E eu estava bem na frente da gradinha, na época de mocidade, eu grudava no púlpito ali e ninguém tirava, né, Thiago? Um pezão lá na frente. E eu ali grudado na gradinha, né, junto com o companheiro ajoelhado, nós ouvimos o ancião falar assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Senhor Jesus, dá oração para a igreja. E o irmão orando. Aí o companheiro que estava comigo, hoje ele está no ministério, ele ergueu a voz mais do que ele, começou a orar de uma forma que a igreja ouvia. E aos poucos, aquele que foi falando em língua foi diminuindo, e depois o irmão exortou exatamente sobre isso. O falar em línguas ser para edificação própria se não houver intérprete. Né? Então, você às vezes, acho que já aconteceu com você, de você chegar numa oração, alguém falar assim, irmão, tem um recado para te dar. Bota a mão no teu peito e começa a pregar em língua. Eu não recebi recado nenhum, Thiago. Eu não recebi recado nenhum. Já por profecia, sim. Né? Por profecia, sim. Já fui alertado de situações que aconteceram, realmente, fatos, e que eu compreendi. Uma única vez um moço pregou em línguas para mim, e uma irmã que estava do lado interpretou tudo que ele estava dizendo. Aí, sim, foi realmente muito válido. Mas na igreja, como você vai orar pela igreja em língua? Você não pode falar em língua na igreja? Pode. Você está lá no seu cantinho, você está falando em língua entre você e Deus, a tua tristeza, às vezes, ou a tua alegria, que também é uma manifestação de alegria, de júbilo. E você vai e manifesta. Agora, você fazer isso por toda a igreja, aí nem bíblico é, né? O Jean fez uma pergunta, e o irmão Wallace também, né? Será que devo mandar todo mundo parar? Eu vejo que é simples. Se você falar para mim que você não consegue controlar a tonalidade e a altura, eu digo para você que você não tem domínio próprio. Que você não exerce o fruto do Espírito. Perfeito. É uma resposta dura. Eu acho que é simples de resolver. Se todo mundo falasse mais baixo, já resolvia isso. Ainda se tornaria mais bonito, porque tem uma questão aí
que o povo, tem gente que discorda, mas é o que eu acredito. Tem uma questão aí que você mistura. Tudo que você recebe vem do céu. É sobrenatural, poder. Tudo aquilo que você manifesta é por meio natural. Ou seja, o espírito, a tua consciência está sujeito a você. Sim. A forma que você pensa, a forma que você se manifesta. Se você consegue orar em voz alta, em voz mediana, em voz baixa, por que você não consegue falar em língua num tom mais ameno? Porque aí entra aquilo que nós chamamos de programação preditiva. Você entra numa cultura de um povo que gosta do alarido, que gosta desse movimento pentecostal, e aquilo para você traz uma leveza para tua carne, sacia a tua carne. Não no sentido de você edificar alguém espiritualmente, mas no sentido de você edificar você na tua natureza humana. Então entra as emoções. É uma mistura do sobrenatural, do poder de Deus, com as coisas naturais, com as emoções Sim. humanas. Então você chora, você, né, você grita, você libera toda aquela energia que está presa em você, na forma da manifestação, e isso te faz bem. Mas você tem controle. Se você não tem, irmão, comece a produzir o fruto. Porque o fruto é domínio próprio. Você tem que ter domínio do que você fala. Versículo 9, verso 9. Deixa eu ver. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estará falando ao vento. Por exemplo, há tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. O que é abundar neles? O que está no hebraico ali, o abundar neles? Mas é no sentido de não ser ignorante, de você buscar conhecimento sobre aquilo que Deus te deu. Coríntios, versículo 3. Sobre... Por isso que fala em línguas desconhecidas, ore para que possa interpretar. E, com relação ao que você estava falando sobre o dom ser para, não é uma edificação pessoal, né, mas para a igreja, como mesmo o Paulo falou em Coríntios, né? Também Pedro, 1 Pedro 4, verso 10 e 11, ele traz, né? Ele fala sobre o uso de dons espirituais para o serviço de uns aos outros, né? Enfatizando que os dons devem ser usados para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Ele escreveu o verso 10, 1 verso 10, ele escreveu: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Né? Não só no livro de Pedro, mas em Efésios também, né? Que Paulo diz lá no capítulo 4, verso 8, que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens. E no 11 ele começa. E concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Tudo, né? Seja profecia, seja conhecimento, sabedoria, tudo deve ser feito para a edificação da igreja. E às vezes um irmão, ele não tem um dom, esses mais evidentes, o línguas que todo mundo vê, né? A pessoa que tem o dom de línguas, e a profecia que todo mundo busca. Não busca receber o dom, mas alguém sabe que o irmão tem o dom, falar, eu vou orar naquele irmão, porque aquele irmão é cheio de Deus, porque aquele irmão é homem de Deus, e vai atrás. Mas esquecem, né, dos outros dons, né?
sobre a evangelização que foi dado, Deus deu alguns para evangelistas, o dom, a aptidão e o dom para ensinar, né? O dom de conhecimento e sabedoria. Esse falta muito, hein, Thiago? Falta e falta muito. E tem eu acho interessante, uma vez o Jonatas, ele é daqui de Solteiro, mora na Bahia, ele me falou uma coisa interessante. Nós falando sobre os dons, aí um irmão perguntou, qual a diferença entre palavra de conhecimento e de sabedoria? A diferença entre o conhecimento e a sabedoria. E ele deu um exemplo bem simples. Ele falou assim, conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é você não colocá-la numa salada de frutas. Né? Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você saber o que fazer. Então, às vezes, a pessoa tem conhecimento de toda a Escritura Sagrada, lê e adquire conhecimento, não sabedoria. Por isso que muitos conheceram e, por falta de sabedoria, tem uma interpretação errada. Oi? Eu diria que a sabedoria é você saber a melhor forma de você aplicar o conhecimento. Exatamente. A pessoa conhece, tem a Bíblia toda decorada. Aí nós vamos ver lá no período da Reforma, que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, era apenas a Vulgata Latina que era utilizada, e as pessoas, né, a Bíblia que Jerônimo traduziu da Septuaginta, e as pessoas não tinham acesso à leitura bíblica. Então, os possuidores da Bíblia tinham conhecimento da letra, mas não tinha sabedoria para usá-la. E por isso, aqueles que começaram a aplicar a sabedoria eram colocados no cadafalso, né, no patíbulo, eram queimados vivos, degolados, decapitados. Uma forma de, com conhecimento, você estar suprimindo a sabedoria. Né? Essa sabedoria foi espalhada e, ou melhor, o conhecimento também, o acesso às letras, né, sagradas, porque foi traduzido para o inglês e posteriormente na Bavária e em outros lugares foi passando a todos nós. E hoje nós temos acesso a todo esse conhecimento, que ele se torna, entre aspas, bem entre aspas, vão se não houver sabedoria. Porque com conhecimento a pessoa lê um texto e ela consegue tirar um falso entendimento quando diz que a letra mata e o espírito vivifica. Se ela for sábia para ler o que ela conheceu aqui, ela vai entender que se trata de letra da lei e não se trata da letra das escrituras, porque o próprio Cristo diz em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna e são elas que testificam de mim. Então, você deve buscar o conhecimento, mas sem deixar de lado buscar a sabedoria também. Porque o conhecimento sem sabedoria, você pode saber, ou melhor, conhecer muito e aplicar de uma forma errada. Né? Aí é o grande problema da interpretação das escrituras, em vários e vários e vários textos. Né? Inclusive a respeito dos dons. Até Paulo, no versículo 18 de Coríntios ali, 18 e 19, você vai entender que ele tem conhecimento sobre o dom. E não é que ele fala mais do que os outros, ele fala mais línguas, no número de línguas. Dá a entender que ele entende as línguas que ele fala. E ainda ele vai dizer, dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Então ele tem o conhecimento das línguas que ele fala. Sim. E logo em seguida, ele vai aplicar a sabedoria. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, isso aqui é sabedoria, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, conhecimento, ciência, mas sede meninos na malícia, sabedoria, e adultos no entendimento. Então é top, cara, o que ele traz aqui. É você saber usar, você pode falar em língua o culto inteiro, se você falar baixinho, falar num tom razoável, você não vai atrapalhar a oração, todo mundo vai ouvir a oração, você vai testemunhar, não precisa você rasgar o verbo no microfone, né? Você respeitar todos, porque nem todos pensam como você. Tem um irmão que gosta, tem um irmão que não gosta, tem um irmão que tem problema de saúde, às vezes a audição dele não é muito boa, ou às vezes tem uma audição sensível. Você vai gritar no ouvido do teu irmão do teu lado, não tem necessidade.
Você fala num tom mais alto quando você ora, né? Para que todos escutem. Aí se você não tem uma voz tão boa, Deus faz você de orar. A igreja tá todo mundo falando em língua. Ninguém entende a tua oração. Já aconteceu de sair 2 ou 3 orações porque você não consegue ouvir. E a igreja tá capotando, sai 2, 3 orações. Entendeu? É uma confusão danada. Por quê? Porque na hora que o irmão começou a orar, tava todo mundo falando alto, não consegue ouvir o irmão. Outro acha que não tem ninguém orando, resolve orar. Quando vê, E tá uma confusão. aí fica tudo atropelado. Tudo atropelado, daí tem que parar e orar de novo, daí a irmandade. Olha como é E às interessante. vezes o irmão até fala, já tem um orando. E né? cadê o controle? Cadê o controle? Tá todo mundo capotando, né? Não tem controle. Tá todo mundo capotando. Daí o irmão Tiago, assim, fala, olha irmão, vamos baixar o tom porque saiu 2 orações. Daí todo mundo para. para e ainda critica. Eu falei, mas se não tivesse controle, não tinha obedecido o ancião. Estava continuando pegando. Exatamente. É o controle. E é muito, muito, muito importante. Eu não tô achei. Aqui, ó, o segredo do seu coração fica manifesto. E assim, lançando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isso ele fala depois que ele diz: se todos profetizarem e algum indouto, uma visita, alguém entra a visitar você, ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então sempre o princípio é o próximo. A gente fala assim, não, eu tenho que me amar primeiro, depois eu penso no outro. O meu mandamento é amar, mas que se lasque. Mas você já percebeu que o segundo maior mandamento é você amar o próximo, como a ti mesmo, que é semelhante a ti? Na verdade, que é semelhante a ti. Porque no próximo tá Jesus, tá Cristo, tá o amor, tá a misericórdia. Ele é filho do Pai. E toda vez que a gente for manifestar o dom, nós temos sim domínio sobre o dom. Nós temos sim controle da altura, da intensidade de que falamos, do que profetizamos. Para uns vai ser a ciência, Deus vai dar todo o conhecimento, ele vai entrar no conhecimento das coisas. Para outros vai ser a sabedoria, ele vai saber instruir a igreja a fazer uma melhor decisão na sua vida, tanto pessoal, matrimonial, né, relacionamentos familiares, em vários aspectos da vida. Para outros, o irmão não vai ter dom. Para ele, Deus falou, não, esse aqui tem bastante conhecimento, ele só vai pregar palavras positivas e glória a Deus. O problema é que às vezes a gente não tem e quer mostrar que tem. E isso mostrar que tem é o que mais atrapalha do que ajuda. Nós tivemos ali em Dracena, cidade de Dracena, tem ainda uma vilinha que se chama, um distrito que se chama Jamaica, né? O Eduardo era cooperador lá, hoje ele é ancião. E na época, um amigo meu foi convidado para ir lá, ele foi da cidade dele, eu fui da minha, e até então diácono, né? E um dom excepcional de revelação, né? E chegou lá, o irmão já esperava ele, e a igreja esperava, porque sabe que tem dom de Deus, tem dom excelente, né? Dom não se discute, né? Então, já estavam aguardando. E ele ficou lá fora, porque viu a igreja muito cheia, ficou com aquele receio, né? E um irmão sentado lá na frente, aí o cooperador falou pro outro que estava lá, falou assim, irmão, tem um diácono aí, que a palavra tá nele, o dom tá ali, é o homem de... o Luizinho tava lá, o Luizinho aí, Luizinho Céu, acabou de falar aí, lá de Campo Grande, ele estava presente. Nós estivemos juntos, né, Luiz? Aquele dia nós oramos na casa do irmão. E o irmão falou para ele, falou, ó, tem um diácono aí, é capa de ancião, tá nele, é homem de Deus e tem um dom maravilhoso. E eu tô esperando ele entrar para ele atender o culto, e ele tá meio com receio, acho que tá muita gente, né, Thiago? Aí o irmão pegou e falou para ele assim, bom, se ele não vai, eu vou. E levantou. O não convidou ele para atender, não pediu para ele ir. Se ele não vai, eu vou. Ele levantou e foi. E
começou a atender e chamou, na hora da testemunhança, o irmão falou, tem um irmão aqui, né? Aí convidou ele para testemunhar. As obras, que é diácono, né? As obras que ele contou, jogou a igreja lá em cima, a igreja chegou no terceiro céu. O negócio foi top. Beleza. Acabou na hora da palavra, ele deu aquela oferecida rápida. O irmão tem? O irmão tem? Deus seja louvado. E foi pregar. Só que aí, é aquela questão. Ah, ele pregaria a palavra que vai alimentar a igreja? Claro que sim. Claro que sim. Ele pregou a escritura, ele alimenta a igreja. Mas ele quis, porque viu que o diácono contou aquelas obras maravilhosas e manifestação, e a igreja subiu junto com glória com ele, ele quis fazer a igreja subir. E é aí que está o erro. Se você tem, você tem. Se você não tem, irmão, não inventa. Faz o básico, Thiago. Que a igreja saia alimentada. Porque o que alimenta a igreja não é a linguagem. O que alimenta a igreja é palavra. Se um dia todos os dons aqui na igreja, que isso, né, logicamente, quando encerrar tudo isso, o que resta é a caridade, a fé e a esperança. Mas se hoje todos os dons não manifestarem, a pregação expositiva da palavra alimenta a igreja. Se todas as igrejas fecharem e você tiver a Bíblia na sua casa, você está alimentado pela Bíblia. E ele começou a pregar e falou assim, igreja, 7 glória, eu vejo uma bola de fogo passando na igreja, 7 glória, Deus vai explodir a igreja, vai batizar alguém com a promessa e tal. Comigo, glória. A hora que deu 7 glória, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, Thiago. Continuou como estava, ele perdeu o que estava pregando, saiu do rumo, percebeu que o que fez não foi o que era para ser feito, e acabou que encerrou em... Né? Vou falar aqui alguma coisa que ele pregou. Não, tem palavras que ele pregou ali que eu peguei. Mas peguei para mim. Mas assim, a intenção dele foi outra. Viu que tinha um homem com o dom de Deus e falou, vou subir a igreja. E não vai. Manifestação é do Espírito. O dom se manifesta pelo Espírito Santo. Se você quiser fazer bonito, filho, não vai não. Não entra sem instrução do profissional, né, Tiago? E aconteceu isso aí, meu irmão. Já participou de rodinha de oração? O Anderson. Oi, já. Você viu que lá tem mais ordem do que no culto, às vezes? Oi? Você viu que os meninos que gostam de pregar, eles têm tudo uma ordem? Tem. Eles esperam os outros? Tem. Mas na hora de falar em língua, todo mundo... Só para finalizar sobre o que eu estava falando aqui, no versículo 32 vai falar aqui, ó, que os espíritos, eu não sei se aqui está no sentido da consciência ou dos dons, que aqui eu estou lendo na ACF aqui, na Almeida Corrigida. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, ou seja, domínio próprio. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas. Vai falar das mulheres, porque tinha o costume de ficar questionando, porque na época não tem questão cultural, né? Não tinha leitura, não tinha totalmente diferente do que é hoje. Mas aqui vai dizer aqui, ó, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamentos. Se alguém ignora isso, que ignore. Ele vai falar pela 4ª vez, se eu não me engano. Procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Exato. Agora as pessoas, elas muitas vezes atropelam essa decência e essa ordem aí, ó, de longe. E tem casos que a gente fica com comunhão. Não tem que falar. Sim. Ô, Thiago, eu achei interessante. O Marcelo da Dinamarca, ele fez uma pergunta, eu gostei. Bem interessante. Ele perguntou, né, que tem uma dúvida. O homem consegue dominar a nevoar? Nevoar é traduzido como profecia ou revelação, manifestação do dom, né? A nevoar. Se consegue, aonde dá isso? Eu não creio que o homem consiga controlar a profecia ou a revelação. Eu creio, né, que o homem consiga
refrear a sua língua. Ou seja, Deus te dá uma revelação, Deus te revela uma profecia. Mas eu posso falar ou não falar. Não sei se é exatamente sobre isso que o Marcelo perguntou. Mas assim, eu posso não falar. Por exemplo, Deus vai e me mostra, Deus me revela algo. Eu estou numa casa, estou visitando uma família, o Senhor me mostra. Vou levar aquele homem amanhã. Vou levar, ele vai morrer. Por mais que, né, tá ali todo mundo esperando uma obra, uma libertação, e Deus te mostra. E você sabe que se você falar, ó, você vai morrer, Deus te mostrou assim, você pode pregar para a pessoa e falar, ó, amanhã põe tua casa em ordem que Deus vai te levar. Né? A pessoa pode pôr a casa em ordem ou pode entrar em desespero. E você, às vezes, pela situação, você pode evitar de falar isso. Então, eu acredito que o controle é sobre a sua ação mediante a revelação que Deus te deu. Não você ter controle de trazer uma revelação, ou de trazer uma profecia, ou a nevoar, no caso, né? Você trazer para você e você fazer conforme você quer. Eu acredito que você consegue segurar de falar ou não falar a revelação ou a profecia que Deus tiver trazido para você, né? Então eu acredito que nesse ponto nós temos controle. O controle de falar ou não falar. Mas a revelação não, é por Deus, né? Não tem como. É igual a visão. Não sei se é isso, Marcelo. Se não foi, Marcelo, corrigiu aí. Viu? Vai falar, Thiago. Deus mostrou por mão numa roda ali que tinha um menino que estava sofrendo com vício. Deus mostrou até o vício por mão. E na hora que ele foi falar, Deus falou, não, chama ele no particular depois, termine a oração. No particular depois, Deus refreou ele. E a profecia é a mesma coisa. Deus mostra, revela a necessidade. A forma que você expressa a necessidade, o tom de voz, a altura da tua voz, né? Tem irmão que se transforma, se encorpa. Tem estilo, né, Thiago? Cria um personagem, parece. Deus mandou uma visão pra você, cara, ela vai cair. Não importa se tá dormindo, se tá acordado, se é de olho aberto, de olho fechado, ela vai vir. Agora a forma cabe a você. Expressar, passar para alguém, sim, ou não passar. E a forma de você expressar. E não tentar enfeitar, né? Tiago, acho que você já viu. Eu acho que você já viu, vou te perguntar. O dom faz você mudar sua forma de falar para o caipirês? Você já viu isso acontecendo? Já, né? O irmão, normal, a hora que ele tá para pregar alguma coisa, ele começa, porque nós vai, porque nós crê, porque nós acredita. Muda. Aqui, interior, eu falo porta, é interior. Eu falo acredita, não falo acredita. Mas eu conheço uns brother que ele muda na hora e já falta o ar. Eu sei que às vezes a pessoa na manifestação do dom começa a enfatizar pregando, às vezes sai a voz mais rouca, às vezes o cara fala muito, falta um pouco de ar, mas tem a manifestação e tem o você mudar por conta própria. Você vê que o irmão chega no microfone, igual aquele áudio, tem um áudio na internet, né? Chega para testemunhar, o microfone tá na altura da boca, mas o cabra mexe no microfone, faz aquele barulho e já dá aquela... faz uma pose na igreja e o pessoal começa a ficar com falta de ar. Então, assim, tudo que se faz, nós devemos ter controle, domínio próprio, igual você falou muito bem, sobre essas coisas. Se não, imagina, como que vai ficar, né, numa oração, todo mundo, a pessoa não tem um domínio e começa rapaz, daqui a pouco nós estamos ouvindo o sotaque do país inteiro, né? O cara mora no Nordeste e começa a falar um rio-grandense do Sul aí, um gaúcho, um gauchês. Ah, rapaz, é falta de domínio, né? E de, sei lá, O Anderson, o Wallace fez uma pergunta ali. Eu tenho que responder essa, mas eu quero te fazer uma pergunta. O que você entende como... Eu tenho a minha visão já sobre isso. Até porque, particularmente, Deus me fez entender assim. O que você entende por Deus capacita, Deus capacitar o homem? Porque tudo vem dele, mas no texto está bem claro ali, até por Mo Wallace ali que fez a pergunta, que é mandamento do Senhor. Se é mandamento,
É algo que temos que fazer diariamente, praticar o fruto do Espírito, o domínio. Então eu entendo que essa capacidade que vem de Deus, ele já nos deu através da nossa inteligência, e nós temos que praticar. E nós temos que Sim. exercitar isso, o controle, o domínio, saber usar. Agora, será que as pessoas confundem? Se Deus vai me dar o dom, ele vai me dar capacidade para tal. Eu acho que Deus não deixa ninguém pronto do dia para a noite. Você pega Paulo. Paulo teve uma conversão instantânea, mas o conhecimento, ele já era judeu, ele já era mestre na lei, ele já Ah, conhecia. era. Você pega Davi. Davi não se tornou um homem forte do nada. Ele já vinha desde criança, todo um processo. Você pega Moisés, Estevão, na sua morte, vai falar de Moisés. Desde criança sendo treinado pelos mestres, estudando as línguas. Então você vê que a maioria, quase 100% das pessoas, principalmente dos personagens da Bíblia, dos antigos cristãos, todos eles, ao longo da sua trajetória, passaram por processos, por aprendizados, não eram totalmente ignorantes. Deus chega para você te dar o dom e já te dá toda a capacidade de você saber usar. Você não, é um processo que vem. Você pega Israel, Judá ali, desde você vê que todos os anos que passam, Deus vem trabalhando no processo de amadurecimento espiritual, amadurecimento material. Os processos da vida vão trazendo para a pessoa a sabedoria, o conhecimento, você saber aplicar. Você pega os 12 apóstolos, você vê que Deus fez um trabalho com eles, no quesito de conhecimento, de sabedoria, de aplicação. E nós temos esse costume, né, de terceirizar essa responsabilidade para Deus. Eu já vi muito crente dizer: Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Eu falo e prego desse jeito, não tenho controle, porque Deus me fez assim. E outros vão dizer: mas se Deus te faz profeta, ele não te capacita para tal? Então, como você entende, Anderson, essa capacitação de Deus para nós? Thiago, há 10 anos atrás, eu não conseguiria fazer uma live como hoje. Obviamente que nós não detemos todo conhecimento, de jeito nenhum. Mas assim, uns anos para cá, eu tenho me aplicado ao estudo da escritura, tenho assistido mais lives, tenho assistido podcasts, tenho ouvido irmãos, companheiros, participado de grupos, e você vai aprendendo, né? Com o tempo você vai aprendendo. Igual você falou, o conhecimento, Paulo já tinha esse conhecimento, e tantos outros, eles já vinham com isso. O que eu entendo sobre a capacitação, além de você estudar e buscar esse conhecimento, como você falou, eu penso que a capacitação do Espírito Santo não é ele, você batizou hoje e ele joga tudo na tua mente, você já está pronto para anunciar o evangelho, para profetizar, para falar em língua, para arrebentar com tudo, para entrar na casa do endemoniado, expulsar, enfim. Eu acredito que a capacitação, a do Espírito, ele te capacita, Deus te capacita com a virtude do Espírito, com o Espírito Santo, para você levar aquilo que você aprendeu. Você estudou, você pesquisou, você conheceu, ele te capacita para você levar isso não por conhecimento próprio, por uma manifestação somente sua. Por exemplo, você acabou de batizar, você consegue anunciar o evangelho se você nunca leu a Bíblia? Você vai falar para a pessoa, vamos na igreja, porque lá tem Deus, a tua igreja está errada e a minha está certa, você vai para o céu. Se você vir na minha, se você não vir, você não vai. Agora, a partir do momento que você estuda, eu penso dessa forma, né? O Espírito te capacita a anunciar o Evangelho para essa pessoa e ele mesmo vai guiar você e vai te ajudar com as palavras, né? Não que ele vai tomar tua boca e tua boca vai falar sozinho, obviamente, né? Mas o Espírito Santo agindo em você, ele capacita você a levar o Evangelho dentro daquilo que você conheceu também, porque não tem como você falar de algo que você não conhece. Eu acredito que a capacitação esteja envolvido nisso. Penso que seja assim. Eu também acredito da mesma forma. Acho que Deus já deu tudo pro homem. Deus já deu o sol, já deu a lua, já deu a terra, já deu a inteligência. A glória dele ele escondeu aí. E a glória do homem é revelar as coisas ocultas de Deus.
Então a glória do homem é pegar a terra, é cultivar ela, regar, plantar, colher, tudo é um processo. Na nossa vida espiritual, o primeiro passo é o relacionamento, que é através da leitura que vem o conhecimento. Através da leitura você pode receber a sabedoria, o conhecimento, a oração, né? E o agradecimento, né? Os louvores a Deus, é o relacionamento. Então vem o fruto do Espírito, que tudo aquilo que através do relacionamento você aprendeu, você vai colocar em prática, que é o fruto do Espírito. A paciência, o amor, a alegria, a bondade, a fé. E com isso, agora você vai saber usar os dons. Então toda a revelação ela tem que ser proveitosa, senão é fonte e vozes da minha cabeça. Toda a profecia que vir, você vai saber aplicar ela. Por quê? Porque você já vem de uma leitura, você já tem um relacionamento com Deus, você já está praticando o fruto do Espírito, logo você tem domínio, né? E você não é ignorante sobre aquilo que Deus te deu. Então você vai saber usar os dons para benefício da igreja e para benefício da obra. Então você vai usar o dom no ponto de ônibus, dentro do ônibus, numa viagem, no colégio, na faculdade, né? Onde você estiver andando. Pode falar até para um amigo teu na academia. Qualquer lugar é proveitoso. Se você souber usar, né? Você não vai passar vergonha, ninguém vai ficar escandalizado, ninguém vai te tratar mal. Nossa, aquele cara é gente boa, é um cara alegre, divertido, né? De forma simpática falou de Jesus para mim, me fez um convite. Por quê? Porque você já tem um relacionamento, você produz um bom fruto, e esse fruto, que é mandamento, te faz saber usar o dom que Deus te deu. De forma natural, né? De forma natural, você aplica. É que o povo faz um misticismo, o povo quer algo bonito, que seja aplausível, que seja audível, que todos vejam. E pode ver que a manifestação do dom, ela se manifesta, as pessoas nem percebem. Tem irmão que está conversando, eu já vi isso na minha vida. O irmão está conversando comigo, conversando. E ele começa a pregar a minha vida. De forma de uma conversa natural. Não precisa ninguém ver, aplaudir. E o povo tem essa necessidade de ir num culto pentecostal e de ver pegar fogo e todo mundo manifestar. E prega daqui, prega de lá e baba e tapa na orelha dos outros, igual já deram um tapa em mim na igreja uma vez. Não tem necessidade, entendeu? Eu levei um pisão na coxa, Thiago. Só que eu nem dou bola mais. Eu sei que todos vão passar pelo processo, vão amadurecer, sim, vão enxergar isso. Nossa, como eu era criança e hoje, graças a Deus, eu sou um pouco mais maduro, sou um pouco mais homem no entendimento. Eu acho que todos passam por esse processo. É natural. Sim. Nós temos que aproveitar esse tempo, essa experiência, e hoje que temos o conhecimento, saber aplicar ele da melhor forma possível. Quando eu era mais jovem, recém-convertido, enfim, né? Eu via alguns irmãos pulando, sapateando na oração, e eu pensava, Deus, o que tem de errado comigo? Porque se eu fizer isso, sou eu não sinto o Espírito Santo me impelir a fazer esse tipo de coisa. Acho bonito? Eu acho. Não, eu acho, Thiago. Eu acho mesmo. Os irmãos querem pular, querem sapatear, pendura no ventilador, filho, não tem problema. Vai lá, seja feliz. Mas assim, eu olhava para mim e falava, Deus, onde eu tô errando? Porque eu não tenho, eu sinto a tua virtude, eu sinto em mim a visitação, ou como o Rick explicou bem, Deus já está em nós, não é que ele nos visita, ele já está, né? Mas assim, eu sinto aquele fogo, aquele fervor, mas eu não consigo pular, não consigo sapatear. O que acontece de errado comigo hoje? Eu sei que aquilo é uma manifestação da pessoa que ou não consegue se controlar, ou viu alguém fazendo e faz, né? Ou por causa da emoção se descontrola e acaba pulando. Tem gente que não consegue se controlar. E às vezes eu era muito controlado e não fazia isso. Mas não era na maldade também. E eu achava, assim, triste de eu não conseguir, porque eu não queria fazer algo por mim. Então a gente, igual você falou, você vai atingindo a maturidade. A irmã Michele fez uma pergunta, Michele Rodrigues Alves,
Ela perguntou assim, e quando Deus revela para uma irmã, e aquela revelação, ela fala, mas não fala para quem é, ela fala na sala, no aberto, né? Porém, eu recebo para mim aquela revelação e fico martelando aquilo. Nesse caso, o querer é meu? Então, a gente tem que ter algumas coisas. Você vai numa oração, a primeira coisa que a gente tem que buscar é o quê? Discernir. Discernimento de espírito. Né? A irmã chegou e pregou para todo mundo. Ah, tem gente que fala, você tem que levar 2 sacos nas costas, um furado, você joga o que não é bom, mas como você vai saber? Lá em Tessalonicenses 5:19-22, Paulo disse, não desprezeis o espírito, ou não apaguem o espírito, como está aqui na NAA, não desprezem as profecias, examinai todas as coisas e retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. Então, é a questão do discernimento. Às vezes a minha necessidade é grande, alguém fala algo, eu pego para mim. Por quê? Porque eu tenho necessidade. Eu preciso. E às vezes aquilo não é para mim. E também é o seguinte, se é Deus que revelou para aquela irmã, tá bom. E se não é? Porque tem, infelizmente tem, no meio da oração, aquele que prega, todo mundo pregou, eu tive uma visão também. E solta no meio da roda da sala, e você pega para você e não vai cumprir porque não foi Deus. Então é aí que está a questão do discernimento. Foi Deus quem falou? É realmente para você? Você já pegou a palavra errada, Thiago? Eu já peguei, bastante. Bastante. Entrei na igreja, a palavra falou, falei, sou eu. É comigo, vai cumprir amanhã na minha vida. E nada. Porque não era para mim. Daqui a pouco um irmão levanta e testemunha que aquela palavra cumpriu na vida dele. Então, eu acho que conta muito a questão do discernir espírito, de você saber onde você está, né? É aí que tá. Foi Deus? Se foi Deus e foi para você, obviamente que vai se cumprir. Agora a questão é nós pegarmos para nós o que não é para nós também, né? Tem esse risco. É muito perigoso. E infelizmente tem no nosso meio tudo isso. O irmão Emerson falou que já viu um homem analfabeto tomado pelo Espírito Santo pregar conhecimento bíblico que ele demorou para entender. Às vezes o irmão leu pouco e ele adquiriu isso, a sabedoria, né? Conhecimento, sabedoria, viu um pouquinho ali, ou ouviu alguém falar, aquilo lá já veio, o Espírito Santo trabalhando na mente dele e pronto. E ele mandou bala. Mas as coisas vão mudando, né, Thiago? Com o amadurecimento você já começa... E até palavra que você pega errada hoje não te faz mais tanto... porque às vezes eu ainda pego o outro. Oi? Não faz tanto sentido, não é tão necessário. Né? Exatamente, justamente porque culto é o quê? É um local para adoração a Deus. A palavra é exortada para a igreja, beleza? Aqui. A revelação é entre aspas, aí, um bônus. Se não tiver a revelação da profecia, tiver somente a pregação bíblica, você vai sair, ó, a barriguinha espiritual cheia, satisfeito. Mas nós queremos revelação, Deus falando face a face, porque nós somos carentes disso. Eu digo por mim, tem dia que eu preciso. Eu sei que Deus me ama, claro, Ele deu seu filho no jeito por causa de mim. Não existe prova maior de amor do que essa. Mas tem dia que eu falo, Senhor, o Senhor me ama? No momento de tristeza, de angústia, nós temos essa necessidade. Então, esse mundo de oração, profecias, revelações, movimentos de oração, que eu amo e participo, é perigoso. Dependendo como você entra. Mais uma vez, aquela frase, né, Thiago? Não entra, não. Sem a ajuda do profissional. Não entra. Mas é bem complicado. Mas depois que você tem esse entendimento, é muito mais gostoso. Você se aproveita muito mais e não sofre mais como sofria antes. Né? Sim. E você... Não fica esperando promessa. E conforme você vai entrando, porque você vai conhecendo pessoas que estão nesse meio nosso aí, e querendo ou não, você cresce muito mais. E você começa a ver verdadeiramente os verdadeiros dons, né? Porque tem muita cópia aí, tem muito sentimento. E você começa a orar, buscar o discernimento, então é muito mais proveitoso. Você começa a ver mais obra também. Na medida que mais você trabalha na obra, a necessidade vem. Então, eu conheço pessoas que nunca oravam, nunca oraram na igreja. E numa ida que ela foi comigo tocar no asilo, ela orou. Ela recebeu o dom ali, por quê?
porque foi útil. Então, a partir dali, começou a orar na igreja. Então, às vezes, você quer receber, comece a fazer algo diferente, comece a ir fora da caixinha, comece a quebrar teus padrões da tua semana aí, né? Qual que é teu padrão da semana? Você vai pro trabalho, do trabalho você vai para casa, no final de semana você vai para a igreja, começa a quebrar isso aí. Começa a fazer uma visita, começa a ir no hospital. Você vai ver se não recebe algo diferente. Né? Quem tem obra para contar tem que ver problema. Tem que ver necessidade. Tem que ver necessidade. Fazendo a mesma rotina aí, é difícil você ter alguma coisa nova na tua vida. Fazendo sempre as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. Né? Paulo falou para Timóteo também, para ele não negligenciar o dom que lhe foi dado por imposição de mãos pelo presbitério. Não negligenciar o dom. Timóteo, alguns achavam que ele era novo, né? Que ele era jovem. Nos versos anteriores, no 1 Timóteo 4, acho que é o verso 10, se não me engano, que ele fala, né, sobre as pessoas acharem que ele é jovem. E Paulo fala para ele não negligenciar o dom. E né, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, da igreja, né? Como nós vemos nos cultos. A exortação e ao ensino. A palavra na igreja, ela é basicamente... a revelação é aquele bônus. A palavra na igreja é exatamente o que Paulo falou para Tiago. Dedique-se à leitura pública, exortação e ensino. Ensinar a igreja. A igreja aprende através da palavra mesmo. Não seja negligente com o dom que há em você, que recebeu pela imposição de mãos. Medite nas coisas, dedique-se a elas, para o seu progresso seja visto por todos. Por que Paulo falou do seu progresso ser visto? Não para as pessoas ver, ou para Timóteo se engrandecer, mas a partir de que alguns irmãos, por exemplo, dependendo do irmão que chega, logicamente não desmerecendo ninguém, chega num lugar para atender o culto. Esse irmão, você sabe que ele não é aplicado na leitura bíblica, não é aplicado na escritura, e de repente chega o irmão Luiz Carlos Euclides, que você sabe que é um homem aplicado à leitura bíblica. Se você puder escolher quem vai pregar, você vai naquele que conhece. Então, o progresso é visto por todos não como uma forma dele se engrandecer, mas como uma forma das pessoas reconhecerem ele como um verdadeiro pregador da palavra. Né? Isso não é grandeza para o homem, que ele cresça e eu diminua sempre. Né? É grandeza para Deus. Toda a glória é dada para ele. Cuide-se de você mesmo. Cuide de você e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. A pregação da palavra. Essa é a questão. Nós vamos para a igreja e a primeira coisa que muitos, né? Não todos, obviamente, muitas pessoas fazem, ele entra na oração de comunhão, alguns já dizem, se o senhor não falar comigo, eu não volto mais na igreja. Senhor, a hora que está acontecendo, fala isso, eu quero ouvir tal palavra, eu quero ouvir isso ou aquilo. Entra no culto, tem 45 pessoas pedindo coisas diferentes. E aí, é nós que não sabemos pedir. Porque se 45 pessoas pedirem um capítulo diferente da Bíblia, Deus, se tu me ama, fala isso. Como é que vai ser? Vai ter 45 palavras diferentes no culto? Deus vai atender quem? Ele vai escolher a palavra de quem para ser pregada? Se todos estão pedindo cada uma palavra diferente. Então, nós não sabemos pedir. Né? Nós não sabemos, nós não temos... E nós temos que ter sabedoria até para isso. Até a forma como nós entramos na igreja. E não entrar na igreja apenas na intenção, que é o que a maioria faz, de ir lá, eu vou na igreja porque eu preciso ouvir a palavra. A partir do momento que você pôr no teu coração que você tem que ir à igreja para oferecer a Deus o teu louvor sincero, as coisas vão acontecer. Porque é isso que Deus quer de nós. A palavra é uma consequência do que está no culto, é exortação, ensino, aprender a andar nessa terra. Não é aprender o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã, ir na igreja porque eu preciso do emprego, ir na igreja porque eu preciso de um casamento. Não, eu vou na igreja para saber como proceder para entrar no céu. É só isso. O interesse de Deus é esse, salvar. Deus não está interessado em dar um emprego, Deus não está interessado em preparar, dar um casamento para alguém. É lógico que ele faz, que você pede porque você tem necessidade. Mas o interesse de Deus é a salvação da alma. O resto você busca,
né? O resto você busca. Tiago, você vai buscar a palavra para um casamento. Não estou falando contra buscar a palavra, tá? Você vai buscar a palavra para o casamento, tem 18 casal buscando. Aí Deus fala, casa que é da minha vontade. Você casa e se separa. Foi Deus que foi infiel? Não, foi você ou o seu cônjuge. Exatamente. Quem foi infiel não foi você. Até mesmo por revelação. Você sonhou, você viu a pessoa, você vai lá, essa é para ser minha esposa. A irmã vem falar, Deus mostrou você também. Vocês casam. Você é infiel ou ela é infiel. Deus foi infiel? Não, é você. O erro está no homem. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós não sabemos pedir, não sabemos buscar. A partir do momento que nós entendemos que o culto, nós vamos para adorar a Deus, todas essas coisas vão acontecer. Para o culto, exatamente. O culto é para levar o louvor. Você pode cultuar na sua casa, você pode cultuar num lugar. A igreja é um lugar que nós nos reunimos para cultuar todos juntos. Né? Então, o dom, ele é para ser manifesto para edificação de toda a igreja. O dom de profecia, dom de conhecimento, dom de línguas com a interpretação. Esses sim, são para a edificação da igreja. Você e Deus, pode rachar de falar em língua, deixar o teu quarto estremecer. Capota na tua casa, à vontade. Né? Mas no culto, antigamente, Thiago, quando eu ouvia alguém falar que tem ordem e decência no culto, eu falava, esse povo é travado. Não, filho, tem que marchar lá em cima. Não, não é. É tão gostoso você passar e entender as coisas de uma forma diferente, que você começa a ver que todo o tempo o erro estava em você. Todo o tempo o erro estava em mim. Até que eu descobri que o culto não é para isso. O culto não é, os dons também não. Não são para minha edificação, são para a edificação da igreja. Aconteceu rapidamente um caso. O final não foi tão feliz quanto eu gostaria, mas enfim. Fomos para Minas Gerais, Cardosos. Chegou lá, uma irmã falou assim, ó, tem uma irmã aqui, uma senhora que pediu visita. Vamos fazer visita para ela. Chegou lá, a hora que abriu a porta, eu olhei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida na estante, né? Falei, a senhora é católica, não tem problema nenhum quanto a isso. Entro em qualquer lugar, Thiago. Oração não se nega para ninguém, pode ser quem for. Vamos fazer uma oração, opa, bora. Só que a hora que abriu a porta, eu entrei. Depois eu quero que você fale, Thiago, sobre isso. O que você pensa? Por quê? Eu vou terminar, mas eu quero que depois você responda isso. O porquê, quando nós vamos para outra cidade, para outros lugares, parece que o dom manifesta de forma diferente. Né? Porque nesse lugar que eu fui, abriu a porta da casa, eu olhei, eu vi um caixão preto em cima da mesa. E aqui nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Mas foi uma visão muito clara. Eu assustei. O servo de Deus que estava lá comigo, lá de Minas, pôs a mão no meu ombro e falou assim, fica na comunhão que eu tô com você nessa visão aí. Ele viu a mesma coisa. Oramos. Entrou um rapaz tomado por um espírito, um amigo meu de Súdia, que repreendeu. Falou do evangelho, o cara saiu chorando. Foi lindo. E Deus dava de dizer para Dona Maria assim, Dona Maria, o Senhor te diz assim, 40 dias você tem para fazer um concerto com ele, porque você nasceu dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, da congregação cristã, tua mãe serviu a Deus na obra da piedade, isso foi a revelação que Deus foi trazendo naquele dia. Porém, você com o tempo foi para o mundo, e tua mãe morreu sem ver você descer as águas. E o Senhor diz, é tempo aceitável. Você tem 40 dias. Beleza. Foi assim, enfim. Teve muitos detalhes que não convém. Passados 40 dias, o telefone toca. Faz 10 anos, amém. Rapaz, lembro. Hoje fez 40 dias da visita na casa da Dona Maria. Falei, e aí? Ontem teve batismo. Oh, louvado seja Deus. E aí? Ela não desceu. Mas como assim? Não, ela não desceu. Fomos falar com ela. Dona Maria, você não sentiu de batizar? Senti. Seu coração ardeu. Você entendeu que só em Jesus tem salvação? Eu entendi. E por que você não foi? Porque eu acho que não é minha hora. Eu falei, mas e agora? E agora que de manhã perceberam que ela não saía de casa, ela tá morta. Ela morreu na porta, Thiago. Ela morreu na porta. Assim, ela viu a porta da salvação. A porta estava ali. E ela viu. Mas aí, quem não deu passo foi ela. Ela não foi. Ela não creu. Ela não quis. A Deus pertence, obviamente. Mas eu queria entender, contei isso para entender o seguinte. Por que, quando você vai para fora, a manifestação do dom parece que é mais excelente? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que toda visita é bem recebida. Eu me apego àquela parte lá que o profeta não tem honra na sua pátria. Você vai para qualquer lugar, você é muito bem recebido, as orações são maravilhosas, parece que a manifestação ela é mais forte dentro de você, porque parece que é tudo novo, né? Tudo novo, e você é uma visita ali. Mas na verdade que nada é por acaso, né, Anderson? A gente sempre está indo numa Sim. missão. Se você é filho de Deus, você é o representante dele, você nunca vai sair à toa. Todo lugar que você for, se você andar na comunhão, você vai ter uma missão. E por isso que nessas horas a manifestação é maior. A questão do testemunho que você contou, que meu irmão fez uma pergunta ali, nem é a questão do batismo, é a questão da atitude dela. Porque é a atitude dela, ela não quis. Ela sabia, mas ela não quis aplicar. Porque, Exatamente. nossa, eu chorei porque foi muito forte. O homem viveu 37 anos, 37 anos de idade, a vida inteira, fazendo sacrifício dentro de um centro, não vou nem falar o nome. Ele entra numa igreja e fala: a minha vida tá ruim. Olha o lugar que a gente tá aí, esse povo tá dando glória. Eu quero saber qual é desse Deus aí. E ele vai num culto, a palavra vem uma profecia para ele recebe, e ele chega em casa e ele fala, chega com a Bíblia. Hoje eu aceitei Jesus. E a mulher começa a bater nele, ele fala, eu estou debaixo da palavra, Deus está me preparando um lugar, e ele morre. Foi forte isso aí, você contou pra mim. É muito forte, porque quebra vários paradigmas nossos. A questão é, de verdade, que eu penso, é o que está no teu coração. É o que de fato você está proposto a fazer. No caso dessa senhora, ela entendeu, mas ela não quis. Não quis. Porque a atitude era uma atitude simples, mas ela não quis. Da mesma forma que eu acredito que esse homem que morreu, se tivesse batismo no outro dia, ele se batizaria sem problemas. Com Mas é o certeza. que estava no coração dele é o que vale para Deus. De fato, o que estava no sentimento dele. E o dom, eu acredito que ele se manifesta muito mais forte quando você está em outra cidade. Acho que você é mais honrado. Parece que é tudo novo, né? São novos irmãos que você conhece. A sensação que é tudo como se fosse a primeira vez. Eu acho que também é o propósito de Deus para a gente sair mais para fora, para a gente praticar o eclésia. Não ficar só no nosso mundo, só na nossa cidade, só na nossa rotina, fazendo sempre as mesmas coisas. E a coisa mais importante que eu tento deixar, e eu vou falar hoje aqui de novo, o grande problema da igreja, Anderson, é porque o homem tem grande dificuldade de assumir as suas responsabilidades. Deus Sim, já deu tudo para nós: tudo. inteligência, capacidade, a Bíblia para ler, alguém para a gente buscar ajuda. Não sabe ler? Busque alguém que te ajude, que te ensine. A internet para você buscar bom conhecimento. Deu tudo. Relacionamento tem ensino, tem estudo, tem na Bíblia, tem tudo que é lugar você vai ouvir falar sobre relacionamento, como tratar sua esposa, como ser um bom homem, um bom marido, ser um bom trabalhador, honestidade. Tem tudo, mas você sempre quer atribuir aquilo que é de tua responsabilidade. Por isso que você vai buscar palavra para casar, a casa não dá certo, mas Exatamente. Deus falou e não cumpriu. Tem um sentimento que às vezes é teu, Deus mandou avisar, e às vezes não foi Deus que mandou avisar. Eu fui buscar a palavra, não aconteceu, culpa a Deus. Enfermidade, às vezes o cara não cuida da saúde, não faz um exercício, só come porcaria, só come besteira. Olha que prova, Deus permitiu uma doença na minha vida, Deus permitiu uma enfermidade. E às vezes, eu digo 99%, porque tem as exceções, tem o sobrenatural, tem as permissões de Deus, tem as tentações como aconteceu
aconteceu na vida de Jó, né? Tem as pessoas que nascem enfermas, que naturalmente têm uma imunidade mais baixa, que nascem com problemas psíquicos. São as exceções, mas assim, a maioria das pessoas que tem saúde, tem mão, tem olhos, tem uma vida normal, ativa, elas têm problema de assumir responsabilidade, elas culpam Deus. Elas buscam Deus para tudo. Para casar, para divorciar, para tudo. Até para pecar buscam a palavra. Verdade. É um nível. Deus não confirma divórcio, Thiago. Não Não é? confirma o divórcio. Deus não destrói uma família para fazer outra. Não, jamais. Deus nunca vai quebrar Jamais. princípio. Deus nunca vai quebrar E outra coisa, princípios. O homem quebra. se a tua esposa, o homem aí é casado, a sua esposa vai e ela adultera, ela te trai. Se você buscar a palavra para separar, Deus não confirma. Porque a separação por adultério não é um mandamento, é uma oportunidade que Deus te dá de você manifestar perdão a ela por misericórdia ou você se abster dela tendo a liberdade para isso. Você não é um mandamento, adulterou, tá fora da minha vida. Se você não consegue mais viver com aquela pessoa que te traiu, você tem a liberdade de se separar dela, mediante o adultério. Mas se você tiver no seu coração amor, misericórdia, você fala assim, eu te perdoo, você vai viver com ela. Deus não confirma a separação, de jeito nenhum. Só para... O Wallace estava fazendo umas perguntas aí que a gente já conversou no grupo algumas vezes, todos nós. Então vamos lá, Wallace. Ei, Wallace, o Wallace gosta, vamos lá. Mas vamos lá. Ele perguntou o seguinte, Deus não se manifestou com a mulher por amor? Sim, manifestou e falou para ela, você tem 40 dias, eu te amo, eu quero te salvar. 40 dias. Por quê? Deus matou ela depois de 40 dias? Não, Deus é presciente. Ele sabia que dentro de 40 dias ela ia morrer. Preparou um batismo, olha a misericórdia. Preparou um batismo para ela fazer sua confissão pública. Se dá um imprevisto e não tem aquele batismo, um exemplo, Deus já sabia que teria, mas se tem um imprevisto e não tem aquele batismo, e ela creu e morresse antes de alcançar o batismo, ela estava salva. Porque o batismo não é o primeiro passo, é crer. Mas se você creu, você vai se batizar cumprindo o mandamento. É um sacramento o batismo. Ele não é assim, não é que o batismo te salva. O que salva é o arrependimento em Cristo. Isso sim. Agora, ela teve a chance de se arrepender. Deus se manifestou a ela. Deus deu a oportunidade para ela fazer a confissão pública. Ela falou, eu não quero. O batismo está lá. Deus te chamou. Meu coração ardeu, mas eu não quero. Deus não me faz... Wallace, Deus não se manifestou com amor. Deus não se manifestou com misericórdia. Ela não estaria salva. Eu não estou dizendo que ela não está, porque o céu não é meu e não tem marca de prego na minha mão para eu salvar ninguém. Mas, mediante o que nós lemos, porque talvez ela não tenha, ela não tenha alcançado a salvação. Porque a oportunidade surgiu, ela teve a vida inteira, a mãe dela falando de Jesus para ela, e ela nunca se voltou para ele. E naquele momento Deus falou, vem, você tem 40 dias. Ah, teu coração ardeu? Sim. Por que você não foi? Eu acho que não era a minha hora. Ela negou. E o que vai acontecer com quem negar o Senhor diante dos homens? Ela negou fazer uma manifestação pública de fé, uma coisa simples. Ela negou, ela não quis. Ponto. O Espírito Santo não obriga ninguém. Ah, o Espírito Santo não convenceu ela? Sim. Mostrou para ela o pecado, mostrou para ela o erro, porém, o Espírito Santo nunca vai pegar você pela mão, te arrastar por dentro de um tanque e falar, você vai, e te afogar lá dentro, e criar a tua cabeça. Não, isso é você que vai. Você tem perna, irmão. E até quem não tem é carregado. Até o paralítico é colocado lá dentro. Por quê? Porque ele fala que quer ir. Ninguém cata o paralítico, na marra e joga dentro da água. Por que fala que o louco, nem o louco errará o caminho do céu? A gente fala louco porque é o termo que tem na Bíblia. Vamos lá, uma pessoa que tem a capacidade mental aí prejudicada. Ela não consegue alcançar algum entendimento. Ela morre e ela não fez um batismo. Por que ela é salva? Justamente porque ela não tem esse conhecimento. Ela sabia do erro, ela sabia do pecado. Ela não foi porque não quis. Aí é uma grande diferença. O Espírito Santo não te obriga. Ele te convence, te explica, te ensina. Mas te obrigar, não. A responsabilidade é sempre nossa, né, Anderson? Sempre, pessoal, totalmente.
Deus ao dá cara. todas as condições e nos faz sempre responsáveis por nossas atitudes e ações, né? E, É o que eu falo, o importante é a atitude. O que você vai fazer? E você assumir a responsabilidade. Quando você assume a responsabilidade, quando você leu essa live, você entendeu que é importante ter um relacionamento para você produzir um bom fruto, para poder, da melhor forma possível, fazer o melhor uso, benefício do dom que Deus te deu. Então você vai começar a usar esse dom de uma forma muito mais eficaz e muito mais proveitosa, tanto dentro de um templo como fora do templo. Na igreja, seja onde ela for. Por que o ladrão foi salvo? Por que para alguns é preciso passar pelo batismo, outros morrem antes? Mas de verdade que eu digo, o que está no coração do homem? Só Deus sabe. Que de fato ele iria confessar ou não. Mas a lição mais importante de hoje é nós assumirmos as responsabilidades. Que a irmã perguntou ali, Deus prega a doença. A pregação é do homem. É a pregação expositiva do evangelho. E dentro dessa pregação, numa visita, Deus pode dar uma visão, Deus pode dar uma profecia e mostrar uma enfermidade. Deus pode amaldiçoar? Pode. Não é o que eu vejo, não é? é tudo dele, né? Thiago? É tudo dele, mas o povo sempre fala, né? Não faça isso para você ver o que vai te acontecer. Né? Aí Tá é. passando por isso, tá passando por isso porque Deus pesou a mão. Sabe o que é A isso, gente vê muito Thiago? isso. É sempre o homem terceirizando a responsabilidade dele. Sempre Exatamente. culpando E Deus. isso entra naquela questão que acho que é João Paulo que disse. E quando chega o amor, ele lança fora o temor. Isso é a pessoa que serve a Deus por medo, não por amor. É por medo do juízo, por medo do castigo. É quando você entender que você deve servir a Deus por amor, todo medo vai cair por terra. Porque quem ama a Deus, por mais que você tropece, porque você é falho, você sempre vai estar aos pés dele. Não por medo do castigo. Né? Você se arrepende não porque, meu Deus, eu pequei contra Deus, eu tenho que me arrepender para eu não ir para o inferno. Quando você entende o amor de Deus, você passa a pensar diferente. Meu Deus, eu pequei, eu tenho que me arrepender porque eu estou ofendendo aquele que me ofereceu a salvação, que me amou primeiro. É bem diferente. Servir a Deus por amor, servir a Deus por medo. Ah, a gente deve temer e tremer diante de Deus, obviamente, mas você tem liberdade de falar com o teu pai, você sabe que teu pai te ama, ele é teu pai. Pelo espírito de adoção, ele nos fez filhos de Deus. Não é? Então, servir a Deus por amor, não é por medo. E as pessoas impõem isso. Ó, oh, Deus vai te cobrar, Deus vai te castigar, vou te pôr na mão de Deus. Opa, coloque eu lá mesmo. Melhor estar na mão dele do que na tua. Não é? Misericórdia está nele. É complicado. As pessoas têm mais medo do que amor. Ai do céu. E é difícil, hein? E quando você ama, perdoar é mais fácil. Tudo. Assumir a responsabilidade é muito mais fácil. Você ser totalmente sincero e honesto com Deus, ele sabe todas as tuas fraquezas, teus erros, teus pecados, ele sabe. Mas ele quer que você confesse. Isso se torna muito mais fácil. E quando você atribui a responsabilidade para ele, muita coisa passa batido. Muita coisa passa despercebido. Muita coisa que deveria ser obrigação tua de pôr a mão na massa, você deixa de lado. Não, Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus vai. Quando você entende o Evangelho, eu fiz totalmente ao contrário, mas se fosse hoje, por exemplo, eu entendi o Evangelho, entendi que ele morreu por amor da minha alma, no próprio entendimento de eu aceitar Jesus, ele já me chamou, a sua morte na cruz já é o chamado. Não preciso sentir meu coração bater mais forte, Sim. não preciso Você tem que que desça conhecer, né? fogo do céu, eu não preciso que desça fogo do céu, pedir sinal. O sinal já está na cruz, já está, né, nos seus punhos, os cravos. Esse é o maior sinal que Deus me chamou. Então só cabe a mim cumprir o mandamento. Eu Ainda. pedi. A irmã Martins ali até, o irmão Martins até falou, né, que buscou a palavra, falou que se não se batizasse ia ter velório. Isso Eu para mim também fui no medo, Thiago. não faz Batizei no sentido. medo.
Eu batizei por medo, por uma expectativa de uma vida melhor. 3 cultos anterior à mesma palavra, achei que aquilo ali era um sinal. Eu mudei na expectativa que tudo ia mudar e eu fiz totalmente o contrário. E Deus me mostrou que a responsabilidade foi minhas atitudes. Porque eu não entendia de comportamento humano, eu não entendia de perdão, não entendia de amor. Eu não me amava, eu não me perdoava, eu não perdoava meus pais, eu não perdoava os irmãos, que me levou a vários processos de sofrimento. Quando eu comecei a entender o que é amor, é você amar Deus, amar você, amar teu próximo, você perdoar, você ter um equilíbrio, que o que falta hoje na vida cristã é equilíbrio. O povo pende muito para o lado da liberdade, da libertinagem, e pende muito para o lado extremamente religioso. Não tem equilíbrio. Não sabe viver em harmonia, porque não importa o lugar que você está, você não se corrompe. Se você tiver fé e convicção de quem você é, de quem é teu pai, de como ele está na sua vida. Então o povo é muito extremista, ou é muito religioso, ou é muito libertino. É difícil você viver em equilíbrio, em harmonia, com bom senso, produzindo um bom fruto, sendo um cristão alegre, que sabe conversar com todo mundo, sabe ser respeitoso, que as pessoas gostam de você, você sabe levar o evangelho dessa forma. Ô, Tiago, tem uma questão que às vezes vejo alguns irmãos falarem, eu já vi, né, vários irmãos dizerem que os dons do Espírito Santo, eles são 9, e só. É esses 9 e só. Que estão descritos Coríntios, capítulo 14, capítulo 12, né? Não. Isso. É. Enfim. Lá em Marcos 16, o Senhor Jesus falou para eles: esses sinais acompanharão aos que creem em meu nome, expulsarão demônios. Não está lá em Coríntios, expulsar demônios, né? Falarão novas línguas, sim. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, lógico que você não ir lá e tomar um veneno, obviamente. Não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, né? Aí que entra. Também tem lá em Efésios, alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, enfim. O que você pensa sobre isso? Os dons são apenas aqueles 9 lá que Paulo lista para a igreja de Coríntios? Você acha que existem alguns outros dons também? Ou esses que Jesus fala aqui sobre expulsar demônios, eles são não dom, mas por causa da autoridade, porque ele diz, em meu nome farão isso. O que você pensa sobre essa questão do dom? Eu não gosto muito de pôr número. Se eu falar uma coisa que eu posso ter convicção, assim, os 7 Espíritos de Deus, beleza. É Sim. bem claro. Os 7 Espíritos de Deus, está escrito, né? Mais de uma vez. São 7. Agora, talento tem vários. Igual o Caio falou, dom é diferente de talento, né? O Caio acabou de falar isso. Sempre você redescobre um talento novo. Eu acho que a gente não pode limitar o poder do Espírito Santo. Eu não acredito que seja só os 9. Eu acho que pode ter muito mais. Mas eu acho que Paulo só colocou o essencial ali, o que mais aparenta, né? Eu acho que esses 9 são para a edificação da igreja, né? Mas eu acho que há diversos que a gente nem conhece. Sim, eu acho assim, esses 9, Paulo menciona, edificação da igreja. Por exemplo, uma pessoa que expulsa demônio. Qualquer um pode expulsar um demônio. Se a autoridade do nome de Jesus estiver em você, você expulsa. Mas você já percebeu que tem aqueles irmãos diferenciados que chega e o espírito vai embora e cai? Não precisa nem falar nada, né? Não precisa nem falar. Nelson do Mutinga, já ouvi tanta obra. Saudoso. Então, eu não sei, né? Eu nunca consegui me fechar nesses 9, apenas esses 9. Eu acredito que eles são, esses 9, para a edificação da igreja, para exortar, para ensinar, e para a igreja ver ali a manifestação, tanto o incrédulo, quanto o que crê. O que entra pela primeira vez, ele consegue ver a manifestação do dom ali. Mas eu acho que existe, sim, dons diferentes, talentos diferentes, que não é a mesma coisa, como o Caio bem lembrou aí, mas eu não consigo fechar só nos 9, não. Eu também não, acho que tem muito mais aí, eu acho que a gente nem sabe todos. Eu acho que tudo
aquilo, igual o Emerson falou, né? Tudo aquilo que o homem não pode fazer por força própria, né? Tudo isso. Isso. E Mas também, eu ouvi uma vez alguém me falar assim também. Se você alguma vez manifestou esse dom, você tem ele. Não assim que o dom vem e se manifesta uma vez, porque o dom é dado. Né? O dom é dado. Porém, eu vou falar de uma experiência, aí você me diz aí sua opinião sobre isso. Eu fui na casa do irmão, contei esses dias, acho que na outra live, na casa do irmão Raul. O irmão Raul tinha um câncer, e eu entrei, eu não tenho dom de curar, eu nunca impus a mão e curei, eu nunca falei para alguém ser liberto e a pessoa foi. Nunca tive isso. Mas no irmão Raul, não foi nem Deus que falou para mim, coloque a mão sobre ele. Não, eu chamei ele e falei, irmão Raul, pela fé que está dentro do meu coração, pela fé que está no meu coração, Deus não está falando faça. Que o irmão entenda isso, falei para ele. Chamei um amigo meu, peguei a mão dele, colocamos sobre a barriga desse irmão. Irmão Raul, em nome do Senhor Jesus, esse câncer vai ser queimado. Quando abriu para fazer cirurgia, tinha uma bolinha preta, queimou. Aí o irmão falou para mim, irmão, você tem dom da cura? Não, não tenho. Eu já orei com um monte de gente e não curou ninguém. Então, assim, será, eu acredito de certa forma que sim, que às vezes a virtude te pega naquele momento para isso, porque tem uma parte que diz que em Jesus, aquele dia, a virtude para curar estava nele, né? Embora ele curava quando ele quisesse, lógico, mas assim, eu acho que é uma diferença, né? Porque nunca mais, mas senão aí ia vir gente em casa e falar, irmão, seja liberto agora em nome do Senhor Jesus, já era. Eu teria mandado meu pai levantar da cadeira, ele tinha levantado. Meus filhos da alergia, quanto eu orei para eles? Quantas vezes? E Deus não libertou-os, porque ou faltou fé, ou não era a hora. Mas lá funcionou. Eu não sei, do dom eu creio que não tem, mas talvez a virtude naquele dia, né, ou a fé necessária para aquilo foi alcançada, mas não vejo como uma manifestação do dom de cura. O que você acha? eu vejo dessa mesma forma. Acho que o Né? dom é gratuito, ele tá com você, e sempre que for a necessidade, ele vai aparecer, né? A gente confunde dom com talento. Eu conheci um irmão que analfabeto, não sabia ler, nunca tinha estudado música na vida, e ele teve uma revelação. Não sei se é um talento que Deus deu para ele, mas ele acordou no outro dia sabendo ler a música e tocar. E ele toca vários Já ouvi instrumentos. umas obras assim. E não é qualquer talento, não. O cara toca num nível Oh, assim absurdo. absurdo. Que E aí você... tem alguns dizem que dom, música não é dom. Né? Já ouvi meus irmãos, não, música é uma aptidão, é um talento, tudo bem. Mas eu conheço um amigo pessoal meu, ele entrou na live, aí eu vi a hora que ele entrou, não sei se ainda tá, mas o instrumento que você entregar na mão dele, ele toca. Pode nunca ter tocado ele. Pode nunca ter tocado. O homem chega no nível dele, se estudar 15 anos. Agora, do dia para noite, é sobrenatural demais. Em Campo Assim como Grande tinha o Edivan. Ó, em Campo assim como o irmão Grande tinha o Edivan. Acordou falando inglês, japonês. Sim, sim. Né? Em Campo Grande tinha um irmãozinho, amigo meu, Edivan, ele ganhou um saxofone Yamaha, eles passavam assim, mas toda uma vida mais precária, né? E Deus preparou, do irmão foi pro Japão, o sax ficou, e deram um saxofone para ele, Yamaha, não tinha tocado sax, não era músico, né? Ele catou, foi pro meio da chácara, ele estava estudando a música e tal, mas não tinha um saxofone, e ele catou e começou a soprar. A embocadura do saxofone, não é você pegou, você já toca, né? Palhetas, tem que ter cuidado. Começou a soprar, e começou a sair um sonzinho aqui, outro ali. Ele voltou tocando alguns hinos. Ouviu e tocou. Eu não dou conta, até hoje. Eu sou músico, já tenho oficializado faz 20 anos, 21 anos. Eu não toco de ouvido, Thiago. Eu não toco. É absurdo. É o que eu falo, se é dom, se não é, se é uma inteligência musical, tem várias pessoas que têm inteligência musical, né? Sim. Querendo ou não, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. E é maravilhoso, cara. Tem pessoas que têm uma facilidade extrema para música.
É um Tem talento mesmo. que ela recebeu de Deus de forma natural, outros depois de velho recebem, né? E o dom, eu vejo assim, o dom da cura, por exemplo. Você não consegue, como ser humano normal, a música você consegue, com 10, 20 anos, chegar num nível Sim, absurdo desse. eu não Com 20 anos. tô, viu? Com 21 anos não tô absurdo. Ruim. Mas é questão de quantas horas, né? Não, Se falta de você treinar. dedicação. Falta de dedicação. Confesso. Mas você consegue chegar por meio natural através do Sim, esforço. sim, consegue. Agora, por mais que você se esforce, você não consegue chegar em alguém e falar em nome do Senhor Jesus, por Levanta meio natural, e né? anda. Verdade. Levanta e não é poder, é dom, é poder. A É como o linguagem. Caio falou aí. Se você estudar, você pode aprender a falar vários idiomas. Você Sim, pode receber isso de forma sobrenatural, você nunca leu, nunca estudou. Mas sim, Deus tem um propósito para a vida, você é um homem simples, não teve oportunidade de estudar, ele vai lá e te dá o dom de falar em japonês, inglês. Já vi, irmãos, assim, é maravilhoso, um talento. Mas por processo natural você consegue desenvolver. Mas eu acredito que dom mesmo seria algo que, como homem, você não consiga desenvolver, você não consiga aprender. Aí por isso que eu faço essa diferenciação do dom com o talento, que ambos são de Deus, tudo provém de Deus, para o melhor prover da igreja. o principal do dom é isso, né? É a edificação da igreja, né? O principal é isso. Mas A top. irmã falou que Assunto não muito bom. pode negar uma oração, tem que orar na casa dela. Eu Você vou viu? sair fora do corpo Sei. e vou fazer uma projeção. Esse é um assunto delicado, hein, cara? Experiências fora do corpo. É. Bom, hoje em dia, Thiago, hoje em dia tá mais fácil do que a projeção. Hoje em dia você conecta aí no Zoom, No Zoom, vai na vai lá. casa da pessoa lá e A faz lá uma. Lamartine fez batismo online, né? É, eu gosto da Martins. Mas top, hein? Rapaz, gostoso, hein? Assunto bom. Já são. Deixa eu ver. Ó, Acabamos são por um pouquinho. 11h37 já. Já faz 1h40. Tá bom, né? Acho que tá. Almoçar? É, Fazer o vai. almoço. Tem que fazer o almoço. Tem que fazer. Tá bom demais. Graças a glória a Deus. Então é isso aí. Deus abençoe os irmãos que participaram. Tem mais alguma coisa, Thiago? Você quer algum assunto? Ou... Não, agora não me veio nada. Eu acho que o principal mensagem que eu queria passar sobre a responsabilidade e a conexão que faz o 12, o 13 e o 14, né? Como você recebe, como você trabalha o fruto e como você usa o domínio próprio para melhor proveito do dom, acho que é suficiente. Sim, sim. É... E agradecer a Bom, enfim. todos aí, façam um bom proveito daquilo que Deus deu para vocês. Isso mesmo. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que participaram. A live vai ficar salva no Instagram e também no YouTube, né? @AndersonMelo30. Eu tô salvando lá. Criei um canal só para poder salvar as lives, né? Pra gente deixar lá e depois alguns irmãos não veem no Instagram. Hoje, como de costume, né? Hoje eu usei uma Bíblia NAA, Nova Almeida atualizada. Eu usei essa, Bíblia de Estudo John Wesley, né? Quem não conhece, a linguagem dela é NAA. Ela é uma Bíblia, o viés dela é arminiano, tá? Ela é voltada ao arminianismo, na parte soteriológica dela. Então, se alguém tem interesse, é uma boa Bíblia. Gostei muito da linguagem dela, do estudo. É boa, gostei bastante. Foi indicada pelo pastor Luiz Marcelo. Marcelo Luiz, desculpa, um amigo meu. Muito top. Então, quem tiver interesse, top demais essa Bíblia. Tá bom? Deus abençoe. Se Deus preparar, semana que vem a gente faz mais uma. Vamos ver como é que vai ser aí. Deus abençoe. Thiago, quer despedir, falar mais alguma coisa? Só agradecer a todos aí, Deus abençoe. Fiquem com Deus, ótimo fim de semana. Shalom. Fechou. Shalom, shalom. Paz de Deus. Deus abençoe. Amém.